irmãs. Vamos orar pela vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Vem com o Renato, faz essa oração para nós, Maria. Pode ser daí mesmo, pode ser após o trovão, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em paz, as crianças, te pedimos a Deus que o Senhor venha todos os dias, através da tua Espírito Santo, o coração de cada criança, Senhor, possa ser tocado, os efeitos da tua comunicação, Senhor, em nome de Jesus, eu pregando nas tuas mãos. Amém. Amém. Pode ir correndo. Sem correr. Já percebeu que fala assim, vai devagar e sai correndo? Correndo. Daquele jogo Pedro está aí também, né? Correndo nessa igreja, né? Em nome de Jesus, né? É Cleito, né, meu Deus? Deus quiser, né? Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez? Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas vamos ficar em pé só mais um bocadinho. Queria que você neste momento orasse com a pessoa que está aí do seu lado, né? Você colocasse com muito carinho a mão no ombro dela aí, com carinho, com respeito. Você orasse por ele, por ela. Se você não souber o nome, você pode perguntar. Nós vamos orar uns com os outros, para não ficar ninguém sozinho. Eu gostaria que ninguém ficasse sozinho, para a gente ter esse tempo de oração juntos, juntas em nome de Jesus. Pode começar a orar, abençoando o seu irmão, a sua irmã. Vamos orar. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa vida nós temos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com ele em cada momento, dando-lhe a instrução, a tua graça, instruindo ele para conduzir os teus filhos, a tua presença, o teu lar, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do filho. Toda a honra, toda a glória, toda a glória a ti, Pai. Em nome de Deus, oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento, ó Pai, nós entramos aqui nessa reunião de oração. Nós, ó Pai, nos colocamos diante da presença do Senhor, diante, ó Pai, de um Deus que tudo pode, diante de um Deus que tudo sabe, diante de um Deus todo-poderoso. Pai, contempla o coração de cada filho, cada filha do Senhor. Contempla, Pai, o coração do teu filho, do teu servo, da tua serva aqui hoje. E que o Senhor hoje, ó Pai, ache ao menos um coração querendo ouvir uma palavra do céu aqui neste lugar. Que o Senhor, ó Pai, encontre alguém aqui hoje querendo receber do Senhor uma direção, uma palavra, Pai, em nome de Jesus. Ministra o coração da tua igreja, ó Pai. Fala, Pai, conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Então tu tens liberdade no nosso meio para falar. Tu tens liberdade no nosso meio para agir. Tu tens liberdade no nosso meio para se manifestar com poder e com graça, ó Deus. Nós colocamos, ó Pai, diante de ti cada vida. Colocamos, ó Pai, diante de ti cada coração. Nós acreditamos e nós cremos, ó Deus, que o Senhor já está neste lugar. O Senhor se faz presente aqui nesta reunião. Toda glória seja a ti, Senhor. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. E que você dê pelo menos 3 abraços à pessoa que está próxima de você, desejando ela a paz do Senhor Jesus.
do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 27. Daniel, capítulo 5. Versículo de número 7. 27. É só para ver se vocês estão ligados, né? A palavra do Senhor vai dizer assim: tekel, é uma expressão hebraica que significa peso. Pesado, foste na balança e achado em falta. Vamos ler juntos nessa tradução? Tekel, pesado, foste na balança. Pode sentar. Quero ser breve na mensagem de hoje, para que a gente possa também ter um tempo de oração, posteriormente um tempo de comunhão, né, como nós temos costume, todas as nossas celebrações. Palavra do Senhor, capítulo 5, dentro do contexto, Deus está aqui anunciando o fim do reinado de Belsazar e a queda da Babilônia. O rei Belsazar, aliás, está aqui participando de um grande banquete que desrespeita as coisas sagradas do templo, da casa de Deus. E Deus, consoante a ação do rei, decide o pesar. E aí ele dá o veredito. Quantos aqui lembram das mercearias antigas? Que tinha aquela balança, onde você colocava o peso de um lado e o peso de outro. Quantos lembram dessa balança? Vai entregar a idade de muita gente. E você pegava a cuia, vendia tudo a granel, e você colocava lá de 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, a grandona, e você ia fazendo aquela medida. Quando a balança, olha aqui, quando a balança fizesse assim, ela ficava equilibrada, significava o quê? Aí tinha aquele comerciante que era mais generoso, dava mais um tequinho e deixava o peso descer um pouco. Assim vendia-se feijão, mais o quê? Açúcar, arroz, farinha, não é verdade? Os grãos, de forma geral. Hoje, na minha cidade, tem uma mercearia lá muito antiga, tem ainda essa balança. E meu avô, o pai do meu pai, foi dono de venda. Aqui usa essa expressão, venda. Venda é uma mercearia pequena, aí lá mistura junto com o botequim, né? Tem tudo, tem desde pasta de dente a cachaça. É uma venda. E o meu avô sempre foi proprietário de venda. Então nós tínhamos também na nossa família esse costume de conviver com a balança. Um dos meus primeiros empregos no mundo secular foi trabalhar numa loja que consertava a balança. Aí você tinha aquelas balanças manuais, balança digital, balança de alta precisão, que são aquelas balanças pequenininhas, que é usado para pesar gramas, miligramas. E aí quando a palavra de Deus vem e fala para nós de balança, eu vou lembrar que compartilhei, eu acho, com a Marina, já mais de um mês, mais ou menos, até mais de um mês, e que eu tive uma visão. Eu via uma balança imensa sobre o altar da igreja, da nossa igreja, onde eu estou. Eu vi uma balança imensa no altar da igreja.
balança desse modelo antigo. Havia os pesos, só que uma proporção. Isso tem mais de um mês. E eu lembrei desse texto. E aí eu fui para esse texto. Não tive oportunidade nem autorização de Deus para pregar esse texto, a não ser na noite de hoje. Deus, ele pensa as ações do rei. E o texto diz que ele dá o veredito. No mundo natural, real, é como se estivesse comprando ali 2,5 kg, e quando chegasse 2,5 kg, está ok. 2,5 kg que vai levar. Só que a balança de Deus, ela se apresenta diante do rei, e diz que ele é achado em falso. Ele é achado em falta. Isso é muito sério, porque é uma repreensão. Irmãos e irmãs, a balança de Deus é diferente da balança dos homens, porque na balança de Deus tem o peso, esse mesmo peso que você está imaginando, aquele pesozinho que você coloca. Nós temos o peso do caráter, nós temos o peso do coração, nós temos o peso das atitudes. E todas as vezes que nós na nossa vida usamos o peso além do que se deve, nós também seremos achados em falso diante de Deus. Todas as vezes que nós pesamos, nos medimos diante de situações, circunstâncias, seja na nossa vida, nos relacionamentos, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, todas as vezes que nós agimos para prejudicar o próximo, é um peso além do que você deveria colocar nessa balança. Aí a palavra de Deus vai dizer: você também será achado em falta, em falso. E é muito importante nós olharmos para isso, porque a balança de Deus, nós podemos enumerar muitas coisas aqui, mas se tem algo que precisa valer na balança de Deus para nós, é a balança da santidade de Deus. Porque Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com características que são dele, e a balança da santidade de Deus trabalha com a sua justiça e com a sua própria santidade. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então o padrão de Deus não é o padrão do homem. Amém ou não amém, gente? O peso de Deus é o peso do homem. Eu já disse aqui, quando as pessoas dizem: quem é você, rapaz, para me julgar? Quem pode me julgar é só Deus. Eu, irmão, prefiro ser julgado por todos vocês do que por Deus, porque o peso de Deus é terrível. Então prefira que eu não diga isso, mas só Deus pode me julgar. Você tinha que falar isso com muito temor. Eu vou me arriscar a dizer, com muito medo. Prefira ser julgado e pesado pelos homens, porque o peso do homem é diferente do peso de Deus. No peso de Deus, na balança de Deus, nós somos o que somos de verdade. Muitos se comparam aos outros, mas o juízo, irmãos e irmãs, de cada um é perante o nosso próprio Deus. Nós precisamos nos preocupar em não sermos pesados, não sermos apresentados na balança pelos homens, porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é, o Márcio Valadão gosta de falar isso, você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Então não se deixe ser pesado pelo peso humano, ser colocado na balança da indiferença, na balança da desigualdade, na balança da frieza, da apatia humana. Deixe que Deus trabalhe, aleluia, na sua vida. A balança da santidade de Deus é isso. Deus nos convida à santidade. Sede santos, porque o seu santo, Deus não está aqui pedindo para que você seja santo, extremamente santo ao ponto de achar que realmente vai virar santo. O convite de Deus é que você seja santo o suficiente para entender que você não é igual a todo mundo e de que você foi separado com um propósito, e o
o propósito maior de Deus na sua vida, aleluia, é você agradar o coração dele. Isso é ser santo. É entender que, aliás, essa estereotipia de santidade revestida de falsidade e transparência humana mata as pessoas, porque nem tudo que parece realmente é, nem tudo que reluz é ouro. Muitos são enganados pelas aparências, porque as aparências enganam. Mas diante da balança de Deus não tem como. Se Deus nos pesar, nós somos exatamente aquilo ali que está na balança. Se Deus resolver nos pesar, se Deus resolvesse te pesar hoje, eu não estou falando de 40, 50, 60 quilos, não. Pesar as nossas ações, pesar as nossas atitudes. A balança tem dois pratos, não é verdade? E foi justamente essa balança que eu vi. Se Deus resolver colocar nessa balança boas ações, vida de intimidade e santidade, do outro lado do prato, iniquidade e pecado, como é que se ficaria essa balança? Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Como é que essa balança ficaria? Pesado foste na balança, foste achado em falso, foste achado em falta. Você consegue visualizar a sua balança espiritual? Eu sei que você é suficientemente capaz e inteligente para se colocar diante dessa balança e apresentar os pesos, porque tem peso aqui pelo óbvio que pesa mais que outro. O que pesa mais, 500 gramas ou 1 quilo? 1 quilo. Tem pecado, irmão e irmã, e nós vamos ter que conviver com as consequências, porque o peso dele é muito grande, pesado demais. O que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? O que vocês acham que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Os dois, porque os dois têm 1 quilo. O que é que dá mais trabalho para levar? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Para vocês verem que essa história de que não existe pecadinho, pecadão, conversa fiada, tá? Acredite nisso não. Deus é capaz de perdoar um assassino, como é capaz de perdoar um mentiroso de forma igual. Mas um assassino, o peso que ele colocou na balança é pesado demais. Deus perdoa, mas ele vai ter que conviver com as consequências. Não é verdade? Quem está entendendo isso aqui? Diante da balança de Deus, aleluia, nós somos o que somos, gente. Não adianta a gente querer enganar, não, mas diante da balança de Deus não tem jeito. O peso da santidade, o peso da responsabilidade. Quando eu falo da santidade, Belsazar resolveu viver de forma apática e desobedecer os princípios de Deus. No peso da responsabilidade, ele sabia da história de Nabucodonosor, mas ele ignora tudo. Quando nós sabemos de algo, irmão e irmã, que não apraz o coração de Deus, que não traz alegria, prazer no coração de Deus, Deus não pesa apenas as nossas ações, mas Ele pesa à luz do que a gente conhece e reconhece. Por isso que a palavra de Deus vai dizer isso: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E aqui é dado, a quem muito é dado, não aqui não está falando de riqueza, de poder, de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem a respeito da palavra, mais lhe será cobrado a respeito da palavra. Aquilo que você cometeu no tempo da ignorância não será imputado a você a cabo de ser peso, não. Mas aquilo que você cometer à luz do raciocínio, da lógica humana, da racionalidade humana, do entendimento humano, isso lhe será imputado como peso na balança.
conhecer, mais responsabilidade a gente vai ter. Quanto mais nos for dado conhecimento, mais responsabilidade nós teremos diante daquilo que adquirimos. Isso vale para toda a vida. Isso vale para uma vida profissional, de alguém que começou, por exemplo, numa profissão, instalando ali uma tomada e se transformou num grande eletricista. Será cobrado dele, no decorrer do tempo, todo o conhecimento adquirido. É por isso que nós precisamos nos ater a isso. A balança de Deus tem o próprio veredicto de Deus. Belsazar foi encontrado em falta. É o que diz a palavra de Deus para nós. Talvez muitos também seriam encontrados e achados assim. Uma vida vazia, sem arrependimento, sem temor, sem compromisso, que vive de qualquer maneira, a qualquer momento decide por si só, sendo o seu próprio Deus, o Deus do seu próprio entendimento. Uma coisa é certa, irmãos, eu posso te fazer essa analogia. Aquele que hoje é advogado para nós, será promovido a juiz. As nossas ações, elas precisam ser colocadas diante de Deus, para que essa balança não penda para a iniquidade. Nós temos a oportunidade, aliás, hoje você tem a oportunidade aqui hoje, de tirar muitas coisas desse prato, dessa balança da iniquidade. Você tem aqui hoje a oportunidade, através do arrependimento, de voltar a equilibrar isso aí, e permitir com que a vida com Deus sobressaia dessa balança. Só cabe a mim, só cabe a você, isso, fazer, decidir hoje, de tirar esse desequilíbrio, esse prato que está pesado, da iniquidade, do erro, do descompromisso, na vida de qualquer maneira, na vida de qualquer jeito. Se você atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor, Ele pode hoje, aleluia, fazer com que você viva uma vida reta, uma vida diante dEle, para que você não seja achado em falta como o rei Belsazar. Ninguém consegue equilibrar a balança por si mesmo, gente, se não for pela ajuda de Deus. Deus vai apontando a nós, aí tira isso, você precisa tirar isso. Eu acho lindo o arrependimento. Como que você consegue viver sem arrependimento, irmão e irmã? Pessoas que adormeceram nas suas iniquidades, não se arrependem mais, o máximo que tem é um remorsozinho. Remorso você tem, como momentâneo. Arrependimento te faz sair do lugar, te faz tomar decisões. Essa balança de Deus, nosso peso, é representado pela pessoa de Cristo, que é justamente o peso de justiça. A gente precisa entender isso. Só Jesus, gente, pode nos justificar diante de Deus. E pela cruz, pela sua cruz, pesada cruz, Ele coloca o seu peso de glória em nosso favor. A gente precisava nos alegrar muito por isso, porque aquele que não cometeu pecado, segundo diz apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 21, aquele que não cometeu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Sem entender o valor, Deus ainda pesa os corações. A pergunta é: o que será que você tem visto em você? Falta ou plenitude de Deus? Iniquidade ou vida no altar? Nós estamos diante de uma decisão hoje: buscar a santidade, buscar a responsabilidade, buscar a rendição a Jesus, para que nessa balança eu e você não sejamos achados também em falso, mas sejamos achados justificados. Justificados pelo sangue de Jesus. Não espere a sentença final. Não espere, porque a sentença final não tem como, não vai ter mais gente do advogado nos defender. Ele já certamente recebeu a promoção a juiz.
Então não espere isso enquanto ele está advogando a sua causa. Entregue diante dele, não espere a sentença final. É uma canção do nosso cidade que vai dizer assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É agora. Você vai esperar a sentença final para essa balança ser colocada diante de você no juízo? Espera não. Não dá esse mole não. Não dá esse vacilo não. Hoje é o tempo de você ajustar a sua vida com Deus, porque Ele ainda nos chama para o caminho da salvação. Aleluia. Hoje é o tempo de nós, diante dessa balança que Deus nos mostrou, nós estamos sendo pesados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E aí eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Quero convidar você a ficar em pé neste momento.